Fala galerinha do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e dando continuidade aí no nosso conhecimento. Nessa aula de hoje vamos aí para a parte de álgebra, né? Mais especificamente estudando os princípios fundamental da contagem ou então princípio multiplicativo. Antes de a gente contextualizar e formalizar um pouco mais esse conceito, né, do que é princípio fundamental da contagem, ou então princípio multiplicativo, imagina a seguinte situação. Imagina o seguinte, que você vai aí numa lanchonete, beleza? Você vai em uma lanchonete, e aí você tem três opções de suco. Por exemplo, você tem a primeira opção, que é um suco de laranja, uma segunda opção, que é um suco de melancia, e uma terceira opção, que é um suco de uva. Então, você tem três opções de suco para resolver. E aí, você tem o seguinte, ó, duas opções, no caso aí, de lanche. Você tem esse primeiro sanduíche e esse segundo sanduíche, certo? Então, por exemplo, se você escolher o suco de laranja, você pode escolher o suco de laranja com a primeira opção de sanduíche, ou então com a segunda opção de sanduíche. Então, escolhendo primeiramente o suco de laranja, você pode comer, no caso, né, o seu lanche como essa primeira possibilidade, certo? Primeira possibilidade. Mas também, se você escolher o outro sanduíche 2, você vai ter, no caso, a segunda possibilidade. Mas se você, no caso, quiser mudar o suco, então, se você quiser um suco de melancia, você vai ter também a primeira opção, no caso aí, escolhendo o primeiro sanduíche, totalizando isso daqui como uma terceira opção de lanche, mas também você pode escolher o suco de melancia e escolher a segunda opção de sanduíche, que vai ser, no caso, essa outra possibilidade, essa outra combinação, colocando aqui como a quarta, no caso aí, possibilidade. Mas se você não quiser nem o suco de laranja, nem o suco de melancia, resolver ir lá para o suco de uva, você vai ter, no caso, o suco de uva com a primeira opção de sanduíche, formando aqui a quinta possibilidade, certo? Se escolher o outro sanduíche, você vai ter, no caso, aí, a sexta possibilidade. Então, veja bem, com três opções, no caso aí de suco, né? Laranja, melancia e uva, e com duas opções de sanduíche, né? Opção número 1 de sanduíche, opção número 2 de sanduíche, fazendo essas combinações, você pode ter 6 modos diferentes de escolher o seu lanche. Então, para essa situação, a gente conseguiu computar direitinho. Mas podemos interpretar da seguinte maneira: eu tenho quantas possibilidades de suco? Eu tenho 3 possibilidades de escolher suco: laranja, melancia ou uva. Você tem quantas opções de sanduíche? Você tem 2 opções de sanduíche. Então, basta eu pegar o 3 e multiplicar pelo 2. Quando eu faço 3 vezes 2, eu vou ter um resultante aí de 6 possibilidades. O princípio multiplicativo, ele é nada mais do que fazer multiplicação dessas possibilidades. Agora, para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar um vídeo para vocês e depois desse vídeo, quero que vocês assistam com bastante atenção. Depois desse vídeo, nós continuamos aí com algumas resoluções de exercício para fixar melhor esse aprendizado. Então, até depois do vídeo. Oi, eu sou ator e interpreto diversos personagens. Mas na vida real também já tive muitas profissões. Fui garçom, entregador de pizza, músico. Com essas experiências diferentes, eu aprendi uma coisa que não imaginava. A matemática está presente em todas essas profissões. Agora, por exemplo, eu vou gravar várias cenas de um filme e não posso repetir a mesma roupa nenhuma vez. E para saber quantas cenas eu posso fazer sem repetir a mesma combinação de peças, eu uso
A matemática. Eu tenho 2 calças, uma preta e uma jeans, e 3 camisetas, uma azul, uma vermelha e uma verde. Em quantas cenas eu posso atuar sem repetir o mesmo par de roupas? Para visualizar o que eu preciso fazer, eu vou usar um diagrama de árvore. Primeiro, eu coloco as opções de calças, uma preta e uma jeans. Para cada camiseta, uma ramificação do diagrama. Com a calça preta, eu posso usar a camiseta azul, a camiseta vermelha e a camiseta verde. Com a calça jeans, são as mesmas alternativas, camiseta azul, vermelha e verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Posso gravar 6 cenas com diferentes combinações com essas calças e camisetas. Mas eu preciso combinar o tênis também. Tem um tênis cinza e um branco. Hora de colocar mais ramificações nesse diagrama. Se eu colocar mais 2 opções em cada uma, cinza, branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá aí, com apenas algumas peças disponíveis, consigo fazer 12 combinações diferentes de roupas. Por isso, posso gravar 12 cenas. Agora, imagina se o meu guarda-roupa fosse repleto de opções. Seria bem difícil representar tantas possibilidades, né? Vou resolver isso de outro jeito. Tenho 2 calças, certo? A preta e a jeans. E se eu quiser usar primeiro a calça preta, posso usar a camiseta vermelha, a verde e a azul. Então, aqui já são 3 combinações. Vale o mesmo para a calça jeans. Posso ir com a camiseta vermelha, com a verde e com a azul. Ou seja, para cada calça, são 3 opções de camiseta. Tenho 2 calças vezes 3 camisetas. São 6 combinações para usar em cenas sem repetir o par de roupas. E o tênis? Tem um tênis cinza e um branco. Se eu só tivesse o tênis cinza, estaria resolvido. Eu gravaria 6 cenas com o tênis cinza. Se eu escolhesse usar só o tênis branco, a mesma coisa, 6 cenas. E se eu combinar tudo, como fica? 2 calças, 3 camisetas e 2 tênis. São 12 cenas. Para complicar um pouco, vamos supor que eu tenha 3 mochilas diferentes para escolher. Para cada grupo de 2 calças, 3 camisetas e 2 tênis, eu posso usar 3 mochilas. E aí seriam 36 cenas sem repetir o visual completo. Esse é o princípio multiplicativo da contagem. Se você precisar combinar algumas coisas distintas que dependam de várias etapas, você multiplica a quantidade de possibilidades de cada etapa e consegue determinar o total de combinações. É a mesma lógica usada para calcular a quantidade de senhas numéricas que podemos escolher com 4 dígitos, por exemplo. Se os algarismos não podem se repetir na senha, posso escolher entre 10 algarismos para usar no primeiro dígito, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto. O que permite 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 combinações. E isso é igual a 5.040 possibilidades de senhas diferentes. Agora, se eu puder repetir os algarismos para fazer a senha, eu tenho muito mais possibilidades. Seriam 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 possíveis combinações de números, o que resulta em 10.000 senhas diferentes. Ainda bem que o meu guarda-roupa não me dá tantas opções. Já pensou fazer esse monte de cenas? Então, depois desse vídeo, né, eu espero que ele tenha sido bastante esclarecedor, certo? E para a gente compreender e fixar melhor um pouco esse conteúdo, vamos para a parte de mais uma resolução de exercício, para fixar melhor. Por exemplo, nesse exercício ele diz o seguinte, ó, um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carne, a de boi, a de porco, a de frango e a de peixe,
que pode ser servido com 3 tipos de acompanhamento: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Então, o que o exercício quer saber são as possibilidades que eu posso escolher, no caso, esse prato. Então, eu posso criar uma árvore de possibilidades. Criando uma árvore de possibilidades, eu vou ter a seguinte opção. Eu vou ter aqui nessa coluna a carne de boi, que vai ser a minha primeira opção, mas também eu posso escolher a carne de porco, ou então a carne de frango, ou então a carne de peixe, certo? Então, essas aqui são as 4 opções diferentes de carne. Eu também tenho o que eu chamo de acompanhamento, então eu vou escrever de forma abreviada. O primeiro acompanhamento que eu tenho é o arroz branco, AB, arroz branco. O segundo acompanhamento que eu tenho é a massa e o terceiro, a salada. Para a carne de porco também eu posso ter, se eu escolher a carne de porco, o arroz branco, eu posso ter a massa ou eu posso ter a salada. No caso aqui para o frango, as mesmas opções de acompanhamento. Eu posso escolher o arroz branco, a massa ou então a salada. Para o peixe, a mesma coisa. O arroz branco, a massa ou então a salada. E aqui eu posso montar as minhas árvores de possibilidades. Por exemplo, se eu escolher a carne de boi e o arroz branco, eu vou ter aqui a minha primeira possibilidade. Se eu escolher a carne de boi, certo? E a massa, eu vou ter aqui a minha segunda possibilidade. Se eu escolher a carne de boi e a salada, eu vou ter a minha terceira possibilidade. Então, veja bem, para a carne de boi, eu vou ter 3 possibilidades de pratos diferentes. Para a carne de porco, eu vou ter também mais 3. Então, eu vou ter aqui a minha quarta, a minha quinta e a minha sexta opção. Para o frango, ter opção de carne, eu vou ter a minha 7ª, a minha 8ª e a minha 9ª opção. Para o peixe também, eu vou ter a minha 10ª, 11ª e 12ª opção. Então, depois de fazer todas essas combinações, eu consigo ver que eu tenho 12 possibilidades de pratos diferentes, caso eu tenha essas opções, essas possibilidades no cardápio. Um outro modo não tão demorado, no caso de resolver esse exercício, bastaria eu pegar aqui, no caso, um número de opções de carne, que seria 4, e multiplicar pelas possibilidades de acompanhamento, que no caso são arroz branco, massa e salada, que são 3. Então, esse 4 é o número de carne, o 3, número de opções de acompanhamento. Quando eu faço essa multiplicação 4 vezes 3, isso resulta em 12 possibilidades. E esse, no caso, é a interpretação aí do princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente discorre mais sobre esse assunto e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima. Fui!